cheia de ódio no coração, a viúva de Guilherme de Pádua vai às suas redes sociais usando um ator para se fazer passar por Guilherme de Pádua, dizendo que ele era inocente, que Paula Peixoto era culpada de tudo, que ele não havia feito nada, que ele pagou na prisão por algo que ele não fez, porque a mulher estava grávida, enfim, toda sorte de sandices que você possa imaginar. E ainda por cima disse que Daniela Pérez era amante de Guilherme de Pádua. Isso revoltou os fãs e que pediram para Glória Pérez processar a viúva de Guilherme de Pádua. Quem me conhece sabe o quanto eu detesto falar, o quanto eu tenho dificuldade com isso, mas hoje realmente extrapolou todos os limites e eu vim aqui. Na véspera do documentário ser lançado, não sei se um dia antes, 2, mas na semana certamente, Juliana Lacerda, mulher do assassino, ela postou um vídeo dizendo que ele era inocente, que ele não tinha matado a Dani. Ela imediatamente apagou logo em seguida, mas ela chegou a dizer isso. Hoje ela enterrou o marido dela às 2 da tarde. Às 5, ela estava postando um vídeo de um cara, numa produçãozinha que eles fizeram. Eu não sei se é um ator, se é um amigo, um familiar, um fiel da igreja, não me importa quem seja, mas uma pessoa que se dignificou a fazer esse papel ridículo de vir a público falar mentiras, acusar uma vítima que foi esfaqueada da maneira que ela foi, que perdeu a vida aos 22 anos, destruindo uma família inteira, destruindo os sonhos dela, destruindo tudo que ela podia ter sido, sabe, por covardia de um casal doido, sabe, de um casal psicopata, sem o menor senso de nada. Pois bem, hoje ela posta esse vídeo querendo dizer que a Dani tinha um caso com ele. Não, Juliana, seu marido nunca teve um caso com a minha prima. Ele quis, claro que ele quis, mas ela jamais teria, mesmo que ela não fosse completamente apaixonada pelo Raul. Mas a Dani era apaixonada pelo Raul. Eu tive com ela no dia de Natal, no dia 25. Eu tive com ela no dia 26, assistindo o ensaio da peça deles. A Dani queria engravidar, a Dani queria ter um filho. A Dani queria construir a família dela, sabe? A Dani estava muito feliz, ela estava muito plena. Então, Juliana, não, ela nunca teve um caso. E sim, Juliana, o seu marido matou a minha prima, sabe? Não foi só a Paula Peixoto. Foram os dois, juntos, juntinhos. O seu marido pegou a minha prima, emboscou ela, deu um soco na cara dela, que quebrou o maxilar, pegou ela, desmaiada e jogou no carro, sabe? Ele sabe exatamente o que ele ia fazer. Tem 500 testemunhas, entendeu? Então, Juliana, você preste atenção no que você fala, sabe? Vá chorar teu luto, vá ficar em paz, mas deixa a gente em paz. Se você quer aparecer, eu não sei, se você quer botar seu marido de santo, não sei. Eu sei que o discurso dele é exatamente o mesmo da Paula Peixoto. Ela também se faz de inocente, injustiçada, que ela ficou com a culpa dele. Os dois se criaram assim. E é por isso que quando as pessoas me falavam de arrependimento, de perdão, eu sempre bati na mesma tecla. Quem se arrepende, confessa. Quem arrepende, conta onde está a arma, Juliana. Quem se arrepende, conta o que ele fez com o dinheiro, conta o que ele fez com a aliança da Dani. Quem se arrepende não pega um filho, Juliana, e abre mão desse filho, a ponto de deixar o atual marido da outra se adotar, sabe? Você deixaria o seu filho ser adotado por uma assassina? Se você é inocente, você pagou uma culpa pelo que a outra monstra fez? E aí você pega e abre mão do seu filho? Isso fala por si, sabe? Isso é ser um homem de Deus? Não, isso não é ser um homem de Deus. Um homem de Deus, ele luta pelo filho até o fim, entendeu? Um homem de Deus não mata, sabe? Você me desculpa, Juliana. Teu marido era um cafajeste, o seu marido, ó, era isso aqui. É o retrato perfeito dele. Isso aqui que ele sempre foi, que nunca deixou de ser, sabe? Ele correu para a igreja porque foi o único público que ele arranjou. E infelizmente ainda existem igrejas que aceitam. Porque tem muita igreja séria que não aceita, não. Quer se converter? Ok, vai assistir o culto, vai rezar. Mas não vai ser pastor. Não vai ser pastor. Sabe? Para você ser pastor, você tem que ter um grau de evolução. Você tem que ter
é uma outra coisa, sabe? Você tem que ter uma história de vida. Não é isso. É lamentável ter que assistir isso hoje. Eu não comemorei a morte do seu marido, não. Aliás, não havia comemorado. Eu fiquei muito aliviada, porque eu não ia ter que encontrar ele como eu encontrei a Paula Peixoto, sabe? Que eu achei que eu ia morrer passando mal, falta de ar, vomitando. Agora, saber que ele não ia mais vir a público botar essas mentiras, e finalmente a gente ia ter paz depois de 30 anos, sim, Juliana, me deu um alívio. E assistir você fazendo esse papelão, você vindo mais uma vez machucar a família da vítima. É isso mesmo? Que o seu marido tirou a vida dela e você aí fazendo esse papelão por ele? Vá ler as provas, vá ver o processo. Não acredita no filme, não? Vá ler as provas. O processo tá lá, Juliana. Você se paga um advogado que você vai ter acesso a ele. Tá tudo provado. O advogado da gente, o Lavigne, ele falava uma coisa muito interessante no julgamento dele, sabe? Galeria das provas. Você podia pegar uma prova, abrir mão dela, não tem problema não. Porque ia vir outra, e outra, e outra, e outra. As provas são muitas. Essa mulher usava o marido para aparecer. E agora vai usar quem? A Daniela, que desocupada? Sim, gente. Olha, pessoas próximas a ela me procuraram, uma pessoa, né? Desde o documentário, e me conta coisas assim. Como diz a minha mãe, as cobras andam em pares. Assim, ela enterrou o marido ontem, já contratou um ator, já tá na internet, né? Tá bom. Falando mentiras. Sabe o que eu queria? Que a Invejosa visse esse vídeo. Porque é maravilhosa a história que ele conta, né? A culpa toda é da Invejosa. O Cruz Credo era um coitadinho. Ainda que eu ache a Invejosa pior, acho mesmo... É tipo sujo falando do mal lavado, né? As cobras andam em pares. E aí vem a minha mãe, muito sábia, falou: meu filho, senta aqui, eu lá no velório. Você tem que ser muito forte, Deus está... A Daniela está com Deus, está do lado de Deus, mas quem matou ela foi o Guilherme de Pádua. Irmão. O quê? Irmão. Mas não tinha nenhuma suspeita ainda no ar, nada. Não, eu não tinha suspeita nenhuma. Não, ela tirou isso, ela sentiu isso? Não. Já estava preso. Ah, já? Já estava preso. No velório ele estava preso. Cara, ela te deu a notícia, Não, e aí? E aí eu virei um monstro, velho. Eu imagino. Aí eu virei um monstro. Eu tinha 7 pessoas do meu lado, não tinha nenhuma pequena e ninguém me segurava. Eu andava com 7, velho. Arrastava os 7. As pessoas disseram assim: o Gasol tentou pular do segundo andar do... Não, é que eu subi no banco, na janela, e os 7 vieram assim: pô, a gente vai cair os 7 lá embaixo, tira esse cara daí da janela. Você desliga, né? Você tem um foco, Irmão, eu tenho que ir atrás desse cara. Eu me transformei ali. Ali eu me lembro dessa sensação bem ruim. Foi... E aí hoje eu rezo a Deus para que a gente tenha saúde, que minhas filhas vivam uma vida boa e que a vida continue. Mas, porra, cara, que... Muito esquisito o que está acontecendo com o ser humano, Rony. Porque aí fizeram o velório dele na igreja da Lagoinha, do nosso amigo pastor Sorridente. Sim. A gente tem como ilustrar isso, tinha fila na porta como para entrar. Sim. Não era uma multidão, né? Mas tinha lá umas 100 pessoas fazendo fila. E ele foi aplaudido, ele saiu do velório aplaudido. Olha, essa é uma imagem do velório. Aí eu pergunto, olha lá, fila, aplaudido por quê? Realmente a gente tem que aprender a perdoar tudo, mas existe toda ação gera uma reação. A causa parece que eles lavaram antes de entregar pra gente, porque ela tava com urina. E ela tava com muito barro aqui atrás. E aqui a gente vê as punhaladas que ela tomou.
a crueldade, a quantidade de punhalada. Porque quando a gente olha assim, que a gente tem noção, sabe, do quanto que a pessoa tem que ter maltratado ela. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi muitas. Sabe? O grau de perversidade que a gente viu aqui é tão grande, que essa pessoa não tem qualquer tipo de empatia. Para justificar a dor dela, ela pisa na dor dos outros. Isso não é ser cristã. Você não consegue, nem como mãe, se colocar no lugar da outra mãe que está sofrendo. Aí você fala que você foi tão feliz ao lado do seu digníssimo, né? E a outra, ela foi feliz ao lado do Raul Gazola? Não, ela não teve chance, né? Aí você disse que ele morreu no seu braço, não sentiu dor nenhuma. E a Daniela Pérez? O que ela sentiu, hein? Não é? E a família dela? A família dela encontrou ela naquele matagal daquele jeito. Parece que você está querendo dizer, sabe o quê? Que ele era melhor do que ela, só porque ele aceitou Jesus, que afinal de contas ele era uma vítima. Você está querendo calar a opinião pública que já está formada há mais de 30 anos, isso não vai mudar. E não vai mudar mesmo, nem a morte conseguiu mudar isso. Quer calar a opinião pública colocando o algoz como o quê mesmo? Como mártir. Isso é o cúmulo da loucura. Aí eu amo. Não, isso já é loucura, né, amor? Entendeu? Aí ele tá lá no céu. Por que Daniela Pérez não merecia estar no céu, não? Só ele vai estar no céu? Tem certeza disso? Deus só amava ele, não amava ela. Olha, é no mínimo bizarro isso daí que você falou, viu? É no mínimo bizarro, sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com os cristãos. Essa mulher não nos representa em nada, absolutamente nada. Você quer biscoito, você quer subir em cima dessa história, mas eu digo pra você, do mesmo jeito que você sobe, você cai também. Tá? E cuidado com os holofotes, porque os holofotes das trevas é bem quente. É bem quente. E você quer respeito com a sua dor, mas você não tá respeitando a dor do outro. E aí, se você só tivesse falado do amor que você sentia, da saudade, ninguém estaria falando nada aqui. Mas você é uma pessoa atrevida, uma pessoa maldosa. Por isso que dizem que os iguais se atraem mesmo. E eu acredito muito nessa teoria. Vá se converter. Busque a Deus de todo o coração. Ainda é tempo. Certo? E para com isso, porque o dia do juízo final ainda não aconteceu. Então não tem ninguém lá no céu não, viu, amada? Você é o quê? Fugiu da escola bíblica dominical? Ou não apareceu lá nenhum dia? Ou sua Bíblia tá lá no Salmo 91 pegando pó? Presta atenção no que você fala. O seu próximo também é a família dessa moça. Não é só quem tá lá na igreja carregando uma Bíblia na mão, não. Tenha mais empatia, você é mãe também. É horrível, ainda contrata uma pessoa porque não tem nem coragem. Você não teve nem coragem de botar a tua cara no vídeo e falar. Você contratou um cara para falar loucuras, para justificar o que não tem justificativa. Por quê? O justo não se justifica. Não tá na Bíblia isso não. Mas o justo não se justifica. Tá certo? Então procura se converter. Peça perdão para a família. Quando você for tomar Santa Ceia, pensa na Glória Pérez. Viu? Pensa na Glória Pérez. Quando você estiver fazendo as suas orações, pense nessa mãe. Nem por um momento queira estar no lugar que ela está. Viu, sua desalmada, perversa.